Olá, pessoal. Boa noite então a todos, né? Vou deixar essa web gravada, ok? E abordar então sobre as duas últimas situações de aprendizagem, pessoal. Então, o curso está finalizando, né? Amanhã vocês vão ter a penúltima aula presencial. E no outro sábado, né, vocês, enfim, têm a última aula, né? A última aula presencial. Sobre a aula presencial, pessoal, é uma continuação da situação de aprendizagem em 10, né? Daquela lá da bomba automática, né, daquele controle automático de nível, né. Então, pessoal, lá o professor vai fazer uma variação do que vocês viram aí, vai trazer soluções, vai falar de alguns defeitos que também são comuns, de como vocês têm que agir, né, para consertar esses erros, né, e realmente poder otimizar também a programação CLP para esse tipo de automação, correto? Hoje, então, pessoal, vou falar da SAP, perdão, não da SAP 10 e 11 hoje. Bom, então aqui, ó, vou compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Então, desenvolvimento do controle, né, do manipulador que transporta, então, chapas de aço para processamento em uma fresa CNC, né? Deixa eu colocar aqui, né? Bom, então vamos ler aqui vou ler uma parte aqui, né? Uma indústria metal-mecânica possui um manipulador que transporta, então, chapas de aço para processamento em um centro de usinagem CNC. Que essa máquina faz? Então, o manipulador ele vai retirar a peça já processada no CNC e a deposita, então, uma esteira de transporte de peças acabadas. Bom, até aí tudo bem, mas houve algum problema? Bom, sim, o setor de manutenção foi acionado, né, pois o manipulador parou de funcionar. Aí verificamos que o CLP queimou a CPU. Isso é fácil de resolver, sim, mas o problema é que verificamos que não havia backup das informações, necessitando, então, do desenvolvimento de uma nova programação. E você terá que desenvolvê-lo com base em que informações? Veja aqui no meu notebook. Então, tem aqui, né? Tem as entradas, que é o I0.0, ou B1, que é o botão habilita manipulador. O I0.1, que é o B2, é o botão desabilita manipulador. Contato normalmente fechado. O I0.2, B3, é o botão de emergência, o contato normalmente fechado. O I03 é o S1, é o sensor eixo X recuado. O I04, S2, é o sensor eixo X avançado. A entrada I05, ou com o nome de S3, sensor eixo Y recuado. O I0.6, ou S4, é o sensor eixo Y avançado. O I07, S5, é o sensor eixo Z recuado. E o I1.0 S6 é o sensor eixo Z avançado. O I1.1 é o S7, sensor da base 1. O I1.2 S8 é o sensor da base 2 e o I1.3 S9 é o sensor da base 0. Como saída, a gente tem então a Q00 para o eixo X, Q01 do eixo Y, Q02 para o eixo Z, a variável Q03 para o liga-vácuo e o Q04 para o motor de esteira da base 1 e o Q05 habilita CNC. Bom, e o que mais vai ter que fazer, né? Então, o próximo passo é a definição dos passos serem feitos pelo equipamento para realizar o transporte da peça até a fresa CNC e retirada da mesma até a esteira de transporte. E que informações você tem a respeito disso? Então, tem um trajeto passo a seguir, né? Então, M1 avança, Y avança, X avança, Z avança, o vácuo aqui avança, vamos dizer assim, é ligado por 1 segundo, eixo Z recua, eixo X recua, eixo Z avança, o liga CNC por 3 segundos, o Z recua, Y recua, L recua, o desliga, né? O Z recua, o V, o vácuo, então, também é só mais 1 segundo, e o Z recua, né? E o que mais terá que fazer? Terá que desenvolver também a tabela verdade dos passos a serem executados por este equipamento, né? Então, aqui tem todo o passo a passo, certo, pessoal? Vocês vão ler aqui, né, fazer devida interpretação, né? Então, lá, o primeiro passo é ligar o sistema, né, através do botão B1, e desligar através do botão também B1, são os botões pulsantes. Com o segundo passo, com o sistema ligado, acione o motor da esteira de transporte e posicione a ferramenta do manipulador sobre a base 0. Lembre-se, para realizar esta ação, o eixo Y deve avançar e após o eixo Y chegar na posição, ou seja, S4 acionado. Eixo X deve avançar até acionar S2.
Sempre que o sistema, então, for desligado, o ciclo deve ser finalizado primeiro e depois parar. Verifique se o operador colocou uma peça na base zero, acionando o sensor S9. Com o acionamento do sensor S9, desça o eixo Z até acionar o S6, que é o Z avançando. Terceiro passo é sempre que a emergência for acionada, o sistema desliga imediatamente, o motor da esteira desliga e os eixos permanecem na posição onde estão. O quarto passo, com o S6 acionado, vai ligar o vácuo, né? Conte o tempo de 1 segundo e após esse tempo, desliga o eixo Z. A estação irá subir o eixo Z até acionar novamente o S5, né? Onde então o vácuo é acionado por 1 segundo e Z recua. Quinto passo, ao acionar S5 com o vácuo ligado, retorne o eixo Y até acionar o S3 novamente. Ao acionar o S3, desça o eixo Z até acionar S6. Então, o Y recua, Z avança. Sexto passo, ao acionar S6, o S7 acione uma liberação L para a CNC e aguarde o tempo de processamento da peça, nesse caso de 3 segundos. Quando os sensores S6 e S7 são acionados, a CNC realiza a fixação da peça e inicia o processamento. Após o tempo de processamento, suba o eixo Z até acionar o S5, né? Então, liga o vácuo 3 segundos, Z recua. E o sétimo passo, né, ao acionar S5 com a liberação ligada, retorne o eixo X até acionar o S1 novamente e desça o eixo Z até acionar o S6. Após acionar o S6, desligue o vácuo. Com o vácuo desligado, aguarde um tempo de 1 segundo e retorne o eixo Z. Desligue a liberação da CNC. Onde então X recua, Z avança, o vácuo desligado por 1 segundo, Z recua e eu desligo meu CNC. Ao retornar à posição inicial, ou seja, com S1, S3, S5 acionados e vácuo e liberação do CNC desligados, habilite o reciclo, ou seja, coloque ele para fazer de forma automática. Crie um modo, então, de contar quantas vezes este processo é realizado por completo e desenvolva a documentação do projeto, indicando títulos para todas as linhas de programa do CLP e comentários do funcionamento. Bom, pessoal, então, a etapa 1, né? Então, vocês vão fazer o desenvolvimento da lista de tags, indicando o endereçamento absoluto do CLP e desenvolvendo, então, a tabela verdade, né? Então, aqui, ó, vocês vão clicar aqui e a gente vai ter a foto, né? Do meu sistema, né? É aquele passo a passo, só que na forma de figura, correto? Então, essa aqui é a lista de tags do projeto, é a primeira etapa a ser feita. O segundo, vocês vão desenvolver o projeto do CLP, né? Vocês vão criar o header, né? Então, vocês podem estar utilizando aquele programa que eu falei na aula anterior, correto? Que é o Master Tools, que ele é muito parecido com o Tia Portal que vocês usam lá na escola, né? Então, assim, em termos de familiaridade de programa, de usabilidade, eles ficam bem parecidos, né? Então, é, cria menos problema, vamos dizer assim, de compatibilidade, de adaptação, né? Porque o programa que você faz ali, provavelmente você não pode levar até na escola. Até o programa, por exemplo, que você faz no Master Tools, você pode levar lá no Tia Portal. Eles têm integração, certo? Então, vocês vão fazer o desenvolvimento aí do programa, né? E a outra parte, né, pessoal, é desenvolver isso, obviamente, no presencial, né? Que vocês já estão fazendo, fizeram na aula passada, então está fazendo também nessa outra aula agora de hoje. Ou de hoje, não, perdão, de amanhã. Ok, pessoal? Então, o CNC, né? O CNC, então, ele vai utiliza o chamamos de manipuladores ou servoacionamentos, né? Que são os manipuladores industriais, né, pessoal? São os nossos, é o braço robótico, né? Aquele robozinho, né, que desloca, por exemplo, uma peça de uma esteira para outra, ela pega uma peça e executa um procedimento, uma solda, ou um processo de fabricação, como uma conformação ou outro procedimento, né? E ele é feito justamente, né, para substituir o braço mecânico, né? Por isso que ele é o braço robótico, que ele é manipulador projetado para realizar, então, tarefas repetitivas, porém com programação variável, né? Então ele pode fazer uma ampla variedade de tarefas, não apenas uma tarefa de forma repetitiva, ele pode fazer várias, né? Porque dependendo do que foi embutido na sua memória, né? Então, os robôs industriais, né, pessoal, eles são classificados devido então, ao número de juntas,
assim como o tipo de órgão terminal, controle, acionamento e anatomia. Então, a anatomia dos robôs industriais, eles podem ser classificados em 6 classes ou geometria. São elas configuração polar, né, esférico, ou configuração cilíndrica, configuração de coordenadas cartesianas, chamado robô cartesiano, a configuração horizontal articulado, o vertical articulado e a configuração paralela, certo? O mais utilizado, né, pessoal, é o cartesiano, né? Então, aí, como a gente tem aí, né? Então, aqui a gente tem um robô cartesiano que ele realmente ele faz em plano cartesiano, né? X, Y, Z, né? Que é altura, largura e profundidade, né? Então, é nas três eixos aí, né? X, Y, Z, né? Bom, então esse manipulador, né, pessoal, ele não, como diz, ele não tem, ele precisa então de um acionamento, ele precisa de um motor. E não é um motor elétrico, é um motor é um motor que tem que ter mais precisão, é o chamado servomotor, ou motor de passo, ou outra forma de energia. Mas na indústria atualmente, né, é mais utilizado o servomotor, né, que ele é mais, que ele dá mais precisão e velocidade nos movimentos, né, é, por ele ser mais de forma eletrônica e ter um controle maior. Então, eu consigo aumentar a precisão do meu braço robótico, né, que hoje é o primordial, né, essa precisão do meu braço robótico para fazer o trabalho de forma repetitiva, rápida e eficaz, né. Bom, a tecnologia pneumática também é usada para desenvolvimento de projetos de manipuladores, né? Alguns, quem já trabalha aí na área, né, na indústria, sabe que tem alguns projetos, tem alguns processos que é utilizada a tecnologia pneumática, ao invés do servomotor, né? Ela também transmite velocidade aos movimentos, porém a sua precisão é menor do que o servomotor, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um motor aí, motor aí de pneumático, né, um manipulador pneumático. Ele é controlado de maneira discreta, né, pessoal? Então ele infelizmente ele não é, vamos dizer assim, de forma analógica, ele é digital, ele é discreto, né? Então ele tem posições pré-definidas, ao contrário de outros no servomotor. No servomotor eu consigo, vamos dizer, ter uma ampla variedade. Então ele não é discreto, né? Tem que ficar em intervalos já bem definidos. Então, ele usa acionamento de eletroválvulas e sensores digitais magnéticos, por exemplo, através de um controle analógico de válvulas pneumáticas proporcionais e transdutores lineares de posicionamento. Então, aí a gente, aqui embaixo, né, pessoal, justamente é um manipulador de 3 eixos, né? Não vendo aí, né? 1, 2, 3, né? São 3 eixos. Ele tem 2 cilindros lineares, né? Responsável pela movimentação sobre a mesa e um de duplação preso em um dos eixos lineares para realizar a pega sobre a mesa, né? Então, um faz assim, assim, o outro faz para fazer o movimento de pinça, né? Como se fosse da mão mesmo, nossa, né? Bom, então aqui eu tenho o meu esquema, né? Onde tem, então, cilindros pneumáticos, indicado pelo 1 aqui, né? O meu sensor no analógico potenciométrico, né? Que para marcar a posição. Os guias, né? Que é justamente o trilho, né? Para onde meus manipuladores vai estar guiado, né? Os patins, que é onde ele vai, vamos dizer assim, escorregar, né, fazer os posicionamentos em um eixo, a válvula de controle eletropneumático e os dutos ou mangueiras, né. Bom, então a gente usa 6 sensores nesse caso aí, né, pessoal, porque são 3 eixos, né, então para cada eixo a gente usa, então, 2 sensores, né, então no final a gente utiliza aí 6, né. Bom, então, no desenvolvimento do projeto de controle de um manipulador industrial, né, pessoal, a gente precisa realizar um controle em malha fechada. Controle em malha fechada, né, pessoal? Explicando bem rapidamente aí, você tem uma entrada, a manipulação, por exemplo, da variável, e eu vou ter a saída, só que ao mesmo tempo eu vou ter um retorno, né, onde um retorno que vou fazer, então, um feedback. O que é esse feedback? É uma, é uma, é, uma correção da minha variável, caso ela esteja errada, justamente para não dar
a variável errada lá na minha saída. Então, feedback para sempre estar monitorando a minha variável de saída, para ela sempre estar dentro do chamado set point, né? Por exemplo, estiver controlando uma temperatura ou uma angulação ou uma pressão, né? Eu vou utilizar esse controle em malha fechada para poder fazer sempre esse feedback para estar controlando o meu set point, né? Que é o meu valor de referência, né? Então, por exemplo, tem aqui meu computador software de CLP com as válvulas eletropneumáticas que vão atuar nos cilindros pneumáticos e com isso eles vão para o sensor vão para o sensor de posicionamento. Então, o CLP faz o controle da válvula, que por sua vez controla o cilindro. O CLP também controla o sensor, cujo cilindro também dá como se fosse então uma correção do meu sensor, né? Então, meu sensor dá uma correção, meu cilindro pneumático está na forma correta e na posição correta. Bom, pessoal, então vocês viram lá na situação de aprendizagem que tem um chamado trajeto passo. Isso também a gente vê muito em pneumática hidráulica, né? Que é, por exemplo, aí quando fala aí, ó, tem Z mais Y, X mais Y mais, quer dizer então que o eixo Z, o eixo X, o Y vão avançar em sequência, né? Aí vão ter um tempo de 1 segundo para a garra, mais tempo de 1 segundo, onde depois então o meu Y recua, o Z recua, o X recua. Aí meu Y então tem mais 1 segundo com a garra, e depois menos 1 segundo ele recua. E esse manipulador, então, né, vai conter uma ferramenta, que é a garra, né, pessoal? A garra que vai pegar a peça. Ele é acionado por um eletroválvulo e um cilindro pneumático. Portanto, então, tem mais dois sensores que indicam a posição da garra, aberta ou fechada. Esse trajeto, então, passa traduz em buscar uma peça em uma posição e levá-la até outra posição, né? Então, por exemplo, no projeto pneumático, né, pessoal, a gente precisa ter o conhecimento dele, né? Da mesma maneira que o projeto elétrico nos norteia nos comissionamentos de sinais e endereçamentos do CLP, o pneumático ele é importante para nos indicar também o tipo de acionamento que será necessário. Então, nessa figura que eu tenho aqui embaixo, pessoal, eu tenho um projeto pneumático, eu tenho 4 válvulas, né? 5 duas vias acionadas por bobinas simples e retorno por mola. Então, essas válvulas vão controlar os atuadores lineares e duplação para movimentação dos eixos do manipulador e para fechamento e abertura da garra. Então, isso aqui é de posicionamento e um é para direcionar, fechar e abrir a garra, né? E a gente tem, né, pessoal, diversos softwares de simulação e desenvolvimento de projetos elétricos e pneumáticos. Dentre a gente tem o Automation Studio, o Key Electrotech, o CAD Simul, além da própria Festo, né? O FluidSim hoje, a versão 6.0, ela já está toda integrada. Eu consigo fazer até projeto elétrico de automóvel, né? Fazer um circuito elétrico de automóvel também. Eu consigo fazer dentro do meu FluidSim, né? E vários esses outros aí, né? Obviamente, alguns são gratuitos, outros são pagos, né? Bom, do projeto elétrico, né, pessoal, a gente verifica os endereços, então, nos quais os sensores foram ligados, né? Então, a ordem para o desenvolvimento de um projeto de controle e automação vai ter que seguir uma sequência de verificação, então, e execução, não importando a área ou o tipo de controle, né? Então, aqui a gente tem um aqui, né? No caso aqui de um CLP, né? No caso aqui da Schneider, onde eu vou ter, então, um mapeamento das minhas variáveis, né? Por exemplo, onde estão as primeiras variáveis de entrada e as demais, sendo que as primeiras aí são botoeiras, né, pela simbologia, e as demais aqui são por sensores, né? Então, a simbologia aqui é referente a sensor, correto? E aqui, né, pessoal, vai depender de quantas variáveis de entrada eu vou usar e a capacidade do meu CLP, né? Tem CLPs aí que vão ter até 128 entradas aí, né? Então, obviamente, né, falando de uma planta complexa industrial, eu vou utilizar aí muito mais que até 128, né? Então, por isso eu vou ter aqueles racks modulares de CLP, né? Bom, então, baseado, então, pessoal, no projeto pneumático e elétrico, né, para controle de um manipulador industrial, então, o comissionamento de sinal dessa aplicação pode ser realizado, né? E lembrando, né, que o desenvolvimento de tags do CLP deve se basear no projeto elétrico desenvolvido, né? Então, ele não é na parte, vamos dizer, física, né, do funcionamento em si, mas
da parte elétrica, né? Como você está lidando com o CLP, você tem que lidar com os endereços do CLP, né? Com as variáveis do CLP, né? Justamente para não fazer um endereçamento errado, né? Que aí você pode estar fazendo algum movimento que não está de acordo com aquilo que foi projetado. Então, aqui eu estou apresentando uma lista de tags, né? Então, por exemplo, aí B1, né? Do tipo booleano, do CLP ele tem esse endereçamento e como comentário o botão liga. Então, eu faço isso aqui para todas as variáveis, né? Tanto para as de entrada, que está em, que é de input, e para as de output, que no caso é representado pela letra Q, certo? Bom, e a tabela verdade, né, pessoal? Então, além de tags, né, também a gente precisa da tabela verdade para verificar, então, né, como vai fazer o funcionamento de cada ação, de cada passo a passo, né? E ele é baseado, né, pessoal, nas informações do trajeto passo definidos e o comissionamento das variáveis. Então, depois que eu faço a lista de tags, aí sim eu faço minha tabela verdade, né? Então, aqui eu tenho indicação de todas as variáveis do projeto e os passos que devem ser desenvolvidos. E as indicações que estão em 1, né, indicam que a variável deve estar ligada para que a ação realize. Quando for 0, significa que ela deve estar desligada para realizar a ação correspondente. Né? Então, lá, fiz as devidas nomenclaturas das variáveis. Então, aqui, ó, esse primeiro aqui, para Z avançar, então eu preciso que esse de emergência esteja ligado, né, que é o motor de emergência. O S1 aqui tem que estar ligado. Quando não tem nada escrito aqui, né, pessoal? Quer dizer então que está zero, ou seja, está desligado. O estado está inicial aí, conforme projetado. Então tem que estar zerado. S3 tem que estar ligado. O S5 ligado. O S7 ligado. E o S8 então desligado. Então isso vai fazer para cada passo a passo. Então a gente viu aí, né, que os sensores S1, né, S3, S5 e S7 estarão atuados, ou seja, a haste do cilindro estarão posicionados sobre estes sensores, né? Então, considerando que é um cilindro, né? Então, sempre tem um final, o início e fim de curso, né? Então, é só lembrar lá, tem lá tem sempre o início e o fim de curso para um atuador pneumático, né? Então, note que o eixo X está posicionado atuando sobre o sensor 1, o eixo Z sobre o sensor 5 e o Y sobre o sensor 3. E H estará aberto atuando no sensor 7. Para realizar o intertravamento, então foi indicado na tabela também que o sensor S8 não esteja atuado. Então, a cada ação que é tomada, ou seja, quando a válvula do eixo Z for ligado, o cilindro se movimenta, desacionando o sensor S5 e acionando o S6. Então, note para cada ação tomada, na linha seguinte acontece uma mudança no estado final dos sensores, do respectivo eixo ou ferramenta no qual foi atuado. Então, fiz minha lista de variáveis, de tags. Fiz minha tabela verdade. Agora, enfim, né, com passo a passo, faço meu programa Ladder, né? Então, para iniciar as movimentações do manipulador nas variáveis do CLP, então a gente cria a variável chamada ciclo. Essa variável vai ser ligada e desligada pela ação de dois botões, denominado Start e Stop. Para realizar esta ação, será usada a lógica do botão duplo pulso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui essa primeira, né? Então, para habilitar ciclo, botões Start e o de emergência, que não podem ser acionados e o Start deve estar acionado. Certo, pessoal? Então, aqui eu inicio uma botoeira, um contato selo, aqui tem que estar fechado, né? Ou seja, tem que estar ligado, tem que estar acionado, para minha bobina ciclo estar energizada, né? Então, é assim eu inicio a minha programação CLP, dado o meu passo a passo. Então, por exemplo, nesta tela aqui, né, pessoal, a gente tem um desenvolvimento do projeto Ladder para realizar a pega, né? Pegar a peça na base, né? Então, aqui, ó. Então, os sensores S1, S3, S5, S7 devem estar acionados. Dessa forma, o manipulador está na posição inicial e corre o set da bobina Z, né? Então, tá aqui, ó. O acionamento da bobina X, então S1, S3, S6, S7 devem estar acionados e o S8 desligado para setar X, ó. Para acionar o X aqui, ó, fazer o set do X. O acionamento da bobina Y, então S2, S3, S6, S7 devem estar acionados e S8 desligado para setar Y. Como eu sei disso também, né, pessoal? Pela minha tabela verdade, ó, tá vendo? Então, minha tabela verdade indica o meu passo a passo também, certo? Assim como o acionamento da bobina da H e o desligamento da bobina Y.
Bom, então se eu peguei a minha peça, então eu preciso transportá-la de um ponto A ao ponto B. Então eu pego ela e entrego ela pego ela no ponto A e entrego no ponto B. Então, para isso, então, vou fazer então desligamento da bobina Z, da bobina X, acionar a bobina Y, desligar a bobina da H e desligamento da bobina Y. Então, aqui, né, pessoal, ó, vocês vão fazer como exercício de passagem justamente para fixar, né? E por fim, né, pessoal, essa aqui, então, é a última situação de aprendizagem 11, que é a disposição de um estudo de caso sobre a aplicação de servomotores, né? Bom, então aqui vamos ler, né, e ver o que se pede. É, Bom, eu estou desenvolvendo uma pesquisa, então, sobre as principais aplicações de servomotores e as principais funções programadas em um servodrive. Bom, com certeza, sabe, além dessa pesquisa, eu terei que realizar uma pesquisa sobre as máquinas CNC que utilizam servomotor, né, pessoal, e sua relação com eles, né? O que você vai pesquisar sobre isso, porque devo encontrar um servo drive para realizar as configurações necessárias para um equipamento que possui um CLP e ele deve realizar o controle de um servo motor, através das entradas digitais 1, 2 e 3 do servo drive, assim como a entrada analógica 1. Então, eu tenho que indicar o modelo correto ao servo conversor, configurar a entrada digital 1 como habilita drive, a entrada digital 2 para servo motor e a entrada digital 3 deve indicar o sentido de rotação. A entrada analógica 1 deve fornecer ao servo drive a indicação de posicionamento a ser movimentado. A velocidade do servomotor deve ser de 1.200 RPM, com uma rampa de aceleração de 30 milissegundos e uma rampa de desaceleração de 15 milissegundos. Após uma avaliação do conjugado mecânico, verificou-se que a cada 3.600 voltas do motor equivale a 10 volts na entrada analógica. Bom, também estou participando de um fórum de discussão sobre as configurações que realizei e as principais aplicações dos drives e servomotores, justificando a minha decisão. Bom, então aí, né, pessoal, a SAP 11, então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a aplicação e dimensionamento de servomotores, né? Tendo aí pelo menos umas 3 páginas aí, um princípio de funcionamento. Pode ser 2 páginas, pessoal, não precisa ser 3. Pode ser 2, já tá bom, sobre a aplicação e dimensionamento de servomotores. Vocês também vão apresentar uma pesquisa sobre comando numérico computadorizado, né? Indicando a utilização de servomotores para movimentação do mesmo, né? Também com 2 páginas aí, pessoal. Pode fazer tudo aí em 3 páginas, tanto esse etapa 1 contra 2, ok? E a etapa 3, pessoal, é justamente interagir no fórum, falando da causa justificativa da escolha das configurações realizadas no drive do servomotor, ok? E aí, pessoal, a gente vai abordar aí sobre a parte de conceito então, e aplicações, né, do servo acionamento, né? Bom, então o servo acionamento, pessoal, ele é composto por 2 componentes: o servo conversor e o servo motor. Esses componentes recebem comandos através da rede industrial conectada a uma placa programada com CNC, né? Então, a principal aplicação do servoacionamento é nos equipamentos CNC, né? Porém, essa tecnologia não se limita apenas a eles, mas o CNC é... Por que que usa esse servomotor, né, pessoal? Porque eles são precisos, né? E CNC, para fabricar uma peça, por mais que ela tenha um acabamento, o programa, um acabamento grosseiro, ela precisa ser precisa, né? Então, ela é redundante, eu falando que precisa ser precisa, mas ela tem necessidade de ter precisão, né? Então, a gente tem inúmeras aplicações. Então, cada automação tem suas particularidades tecnológicas, por isso, então, cabe que vocês, como profissional, né, que está desenvolvendo automação, utilizar as soluções existentes ou não, ou criar uma nova também, né, pessoal? Por que não, né? Bom, então, os servomotores, pessoal, eles são motores de corrente contínua, né? Que é composto por um par de ímãs, campo ou armadura e um motor, e um rotor, né? E tem vários tipos deles, né? Então, aqui a gente tem alguns tipos de servomotor corrente contínua.
Então, tem um controle de campo. Então, este motor funciona com um campo controlado e armadura com corrente constante. Eu tenho o servomotor controle de armadura, onde ele trabalha com corrente constante no campo e o sinal é amplificado para a armadura. Perdão. Campo permanente, que são pequenos motores de baixo torque, com um campo de ímã permanente para fornecimento de excitação constante no lugar de uma fonte constante. E a de série de campo dividido, onde pequenos motores são disparados com controle independente. Bom, então o servomotor corrente contínua com controle de campo, ele mantém então um sinal de tensão proveniente do servoconversor constante sobre a armadura, né? Então aqui eu tenho um esquema de como ele é. Então entra o sinal, ele tem um servoconversor aqui, né, com um amplificador, onde ele vai ter um campo aqui e vai gerar a minha carga aí, que é a fonte de corrente constante, né? Então onde ele aqui vai fazer a dosagem da minha carga, né? Fazer ele mais lento, mais rápido, né? Então vai ser conforme a velocidade programada, né? Então, para inverter a rotação desse tipo de motor, não basta a gente inverter a polaridade do sinal alimentado no campo deste motor. Então, é só inverter o campo e a gente inverte a polaridade, né? Bom, o servomotor com controle de armadura mantém um sinal de tensão proveniente do servoconversor constante sobre a bobina de campo. Então, a diferença é que minha fonte de corrente vai gerar o campo e a carga vai estar junto do meu sinal aqui com o amplificador. É a diferença, então, de um para o outro. E a realização desse tipo de controle, né, pessoal, vai possuir certas vantagens dinâmicas do controle de campo. E esse fato, então, vai estar relacionado à velocidade rápida de resposta no controle do torque, né? Tudo aqui, pessoal, é o controle do torque, né? É justamente o que eu preciso controlar, né, meu CNC. É controlar a força do meu motor, né? Controlar a força e a velocidade, né? Então, serve motor de campo permanente com controle de armadura, ele vai possuir um ímã permanente para fornecimento de excitação de campo constante no lugar de uma fonte externa. Então, aqui eu tenho esse exemplo, né? Então, os dois ímãs vão circundar completamente a armadura, formando o campo. O controle da velocidade e torque desse tipo de motor também é feito através da tensão da armadura. O servomotor série com campo dividido, né? Então, vai possuir um enrolamento de campo principal e outro auxiliar. Então, aqui eu tenho esse exemplo, né? Botei minha fonte corrente constante com a minha carga e dois rolamentos, sendo um principal e um auxiliar com seu devido amplificador aqui, né? E esse tipo de motor vai ter uma resposta mais dinâmica da armadura e um controle mais fino em seu movimento. Então, cada motor, né, pessoal, vai depender para aquilo que eu quero aplicar e para minha precisão também. Obviamente, né, pessoal, quanto melhor a minha resposta e melhor o controle, né, vamos dizer que esse controle mais fino, mais caro é, né? Então, isso também tem que vai ser levado em consideração também para se decidir qual servo motor que vai ser escolhido, né? Bom, vimos então o servo motor de corrente contínua, mas a gente também tem os de corrente alternada. Então, eles são assíncronos, muito parecidos com o motor trifásico agora de esquilo comum. E nesses servomotores, né, o controle da posição mecânica do rotor é de extrema importância, pois é desse controle que vem a precisão do servomotor. Então, é, portanto, necessário o uso de sensores de detecção de posição, né? Então, aquela gaiola ali, né, ele vai estar aquele campo girante, então ali que vai justamente fazer esse controle, né? E para isso, então, vou precisar de sensores para detectar a posição dentro do meu motor. Eu tenho de dois enrolamentos, que é o tipo de servomotor mais comum. Ele utiliza de duas fases e dois enrolamentos. O relé de controle, onde vai empregar um relé sensível à fase. O de caneca, são sendo servomotores de baixo torque, e o de caneca com amortecedor magnético. Então, são disparados com controle dependente, né? Bom, então o servomotor de dois enrolamentos, ele é o tipo mais comum, né? Então, ele tem dois enrolamentos, dois estator defasados a 90 graus. Eles estão com um ângulo de 90 graus entre si. Então, onde é um enrolamento de referência, o outro é o de controle, certo? Então, aqui eu tenho meu rotor em curto, então eu tenho a minha carga. Então, aqui eu faço, então, eu pego um de referência e eu vejo, então, qual é a defasagem dele, né?
E esse tipo de motor, né, pessoal, ele é o mais eficiente, pois o sinal ele é diretamente amplificado para o enrolamento, sendo assim é possível ter mais sensibilidade, então, na resposta do sinal. O servomotor corrente alternada de relé de controle, então ele tem um servomotor bifásico do tipo polo ranhurado, dois enrolamentos. Então tem dois enrolamentos, emprega um relé sensível à fase que acionará os seus contatos, onde produzirão então curto-circuito nos enrolamentos a fim de desenvolver rotação, né? Então aqui eu tenho um relé juntamente com um sensor, né, que aí ele vai também fazer essa detecção. O outro é do tipo caneca, né? Então, ele é um servomotor de baixo torque, né? Então, onde eu não há necessidade de muita força, né? Então, aqui eu tenho um rotor caneca não magnético, um enrolamento do estator. Então, devido à sua baixa inércia, ele é capaz de iniciar a partida com pequenos sinais aplicados no seu enrolamento de controle. Ou seja, como ele é de baixo torque, então eu vou precisar de uma baixa quantidade de corrente, né? Então, não vai ter necessidade de uma alta corrente para uma partida. Então, aqui eu posso utilizar ele para partir com a baixa corrente. O caneca com amortecimento magnético, né? Então ele serve para amortecer e desacelerar os servos corrente alternada e contínua. Então, com este amortecimento, eu consigo reduzir o balanço e o disparo ao sinal, né? Porque, obviamente, pessoal, esses motores, mesmo eles sendo pequenos, eles têm uma certa massa. Dependendo da força, a velocidade com que eu aplique, ele gera uma vibração aí, que, por exemplo, se for uma eu vou colocar aí uma impressora 3D menorzinha para fazer peças menores mais precisas, ela vai balançar demais, né? Isso, para a qualidade da minha peça final, não vai ser muito boa, né? E, pessoal, então, é, com- continuando aí, né, pessoal? Então, a gente viu que essas máquinas rotativas precisam, então, de um sensor de posicionamento. E, então, para fazer um bom controle dessas rotações, a gente usa, então, um encoder. Então, a gente tem encoder, que são dispositivos eletromecânicos, que a partir de um movimento rotatório, vão produzir, então, pulsos elétricos. Eles vão gerar, então, três sinais de saída, que são gerados, então, a partir de um disco graduado, né, com várias divisões. Então, por exemplo, eu tenho aqui três graduações, são três discos com três graduações diferentes, né? Mas há um disco, na verdade, graduado com várias divisões. Então, vocês vão perceber que o número de divisões do disco indica a quantidade de pulso que será gerado por revolução, uma vez que eu vou ter como referência um feixe de luz que eu vou aplicar em cima desse disco graduado, né? Então, aqui eu tenho uma fonte de luz com lente condensadores que vai fazer um retículo de escaneamento em cima do meu disco graduado, certo? Em cima aí, como vou ter referência, o meu disco graduado, né? Bom, então o encoder absoluto, ele trabalha então com combinação de sinais, fornecendo a posição do eixo dentro de uma revolução de 360 graus. E com o encoder absoluto, ele é memorizado a posição real do eixo, pois o mesmo mantém informação mesmo após desligar. Bom, os resolvers, né, então são transformadores elétricos giratórios que trabalham com altas frequências. São muito parecidos com o motor elétrico, com estator e rotor. E o enrolamento primário está no rotor e dois secundários, um está no estator. Então aqui eu tenho como é o modelo desse resolver, né? Bom, o outro aí que a gente tem para controlar um servo-acionamento, né, pessoal, é o conversor tipo dual. Então ele é um equipamento eletrônico, vai receber um comando da CPU e vai controlar o servomotor. O conversor dual, né, ele é o mais clássico e mais usado então para disparar servomotores de corrente contínua. E esse conversor, né, dispara então de 2 a 6 pulsos, dependendo da sua configuração. Então aqui eu tenho aqui a sua forma, né, sua disposição. Bom, um outro que a gente tem aí, né, pessoal, é os conversores tipo Chopper, que ele foi o resultado então da busca para maiores empenhos dinâmicos, né? Então, engenheiros trabalharam em cima do circuito Chopper de quatro quadrantes, onde o emprego de transistores de alta tensão é rápido para atuar em alta frequência, de diodos rápidos de proteção, que permitem então trabalhar em alta frequência, de ordem de vários kHz. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Bom,
Como eu faço, então, pessoal, a programação dos servoconversores? A principal vantagem dele, né, é a rápida e simples parametrização possibilitada através do seu controle manual ou através dos programas de controle. Então, tanto os programas quanto o controle manual permitem selecionar um modelo específico do servomotor utilizado, sua tensão de alimentação, sua rotação nominal e rapidamente fornecem ao usuário uma otimização das melhores características do servomotor utilizado. Então, aqui, ó, então, como eu faço uma parametrização do movimento de mesa? Então, tem alguns parâmetros. O P006, eu vou ter a senha para acesso aos parâmetros. Então, a maioria dos drives necessitam configurar uma senha. O P032, eu habilito uma entrada digital. Então, para realizar um controle remoto das ações do servomotor, é necessário, então, configurar o endereço da entrada digital do drive, que será usado, e a função na qual essa entrada vai se exercer sobre o drive. Então, como exemplo, a gente usa o habilita, desabilita, sentido de giro, modo de operação, dentre outros. O P027 estabelece o sentido de giro, ele pode ser configurado pelo drive ou selecionado remotamente pelas entradas digitais ou através de uma entrada de redes industriais. A P015, que é a velocidade de deslocamento, por exemplo, aí 800 milímetros por minuto, e ela pode ser configurada diretamente no drive do servomotor. Com esse tipo de configuração, a velocidade é constante. É possível, então, ainda configurar várias velocidades utilizando das entradas digitais ou analógicas do drive. O P007 é a habilitação do servo, então ele habilita ou desabilita o servo pelo drive. E o tipo de controle, que é o P028, por exemplo, o modo de velocidade. Ele, então, é uma das configurações mais importantes, porque através dela outros parâmetros necessitam ser ajustados, baseado no tipo de controle. E, normalmente, é possível, então, configurar três métodos de controle, seja ela por toque, velocidade e posição. Então, aqui, pessoal, no próximo a gente vai ver o sentido de giro, né? Que é no sentido horário, no anti-horário, né? Então, para dimensionar corretamente os servoacionamentos, além das características de peso, volume, centro de massa, atrito, entre outras grandezas visíveis, então é necessária a mensuração de cada grandeza. Então, preciso saber, né? Preciso saber corretamente o peso, o volume, centro de massa, atrito e outras grandezas visíveis no meu servoacionamento, né? Então, aqui vocês vão ver, ó. Então, primeiro, é o torque, né? Planejamento, né? Análise quantitativa. Depois, a velocidade de rotação, né? Então, a velocidade ela pode ser chamada de frequência angular, dada em rotações por segundo ou rotações por minuto. Com o valor da velocidade, pessoal, é possível então saber o deslocamento ou o tempo da carga no sistema de servoacionamento. E ela é dada pela relação da frequência do conversor em Hertz e a metade do número de polos do motor. O outro é a potência, né? Então, no caso de servoacionamento, a potência P é o produto do torque pela velocidade, né? Que é o torque vezes a velocidade angular. E essa potência, pessoal, não pode ser confundida com a potência elétrica, que vem do produto de tensão pela corrente. Então, não é a potência elétrica, é a potência mecânica. Então, aqui a gente tem que fazer a diferenciação do que é elétrico e que é mecânico, né? Então, com a mesma, né, é encontrada através do torque, velocidade, pode-se dizer que é uma potência mecânica. Bom, então qual que é a parametrização, tipo de controle do torque, né? Então, no modo torque, o servo conversor vai somente em loop de corrente, mantendo o torque constante. A velocidade, então, vai variar em função da carga, sem controle algum por parte do servo conversor. Ele vai manter a corrente constante, no qual você terá que programar no drive, a referência de corrente do servo usado. Esse valor pode ser recebido também via entrada analógica ou redes industriais, né? Então aqui eu tenho um esquema, né, do servo conversor aí para fazer o torque, né? O próximo, então, aí, pessoal, é para fazer o parametrização de velocidade. Então, no modo velocidade, o servo conversor ele mantém a velocidade constante no valor determinado pela referência de velocidade. Este modo é em loop de velocidade sobreposto ao loop de corrente. E a corrente desse tipo de controle vai variar, uma vez que a velocidade, né, pessoal? Só lembrar do inversor de frequência. Como é que o inversor de frequência vai variar? Ele não vai variar exatamente a corrente, mas a amplitude dessa corrente, né?
como é contínuo aqui, não vai dar amplitude, mas ele varia a corrente de fato, né? A corrente vai determinar aí a potência mecânica, né, na ponta do meu servo motor. Bom, então meu servo conversor também faz o controle do meu posicionamento. Então ele vai de torque, velocidade e posicionamento, né? E ele vai fazer isso, né, mantendo a posição constante no valor determinado pela referência de posição. Então aqui, né, pessoal, utiliza o controle. Ó, tá vendo que é o controle retroativo, que ele tem um feedback aqui, ó. Então, nesse modo é realizada a parametrização da posição, no qual o servo deve se movimentar ou poderá receber esta informação via entradas do drive ou redes industriais. Então, ele opera com um controlador de posição sobreposto ao loop de velocidade. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, tem um controlador de posição com loop de velocidade. Aí faz uma realimentação de posição para fazer a correção sempre no menor tempo de resposta possível, né? Para não ficar muito errado o meu set point, correto? Bom, pessoal, então tudo isso para funcionar de uma forma ampla, macro, para o meu processo industrial, eu preciso das redes industriais, né? E ela, então, são padronizadas em até 5 níveis hierárquicos responsáveis pela interconexão, né, pessoal, de diferentes tipos de equipamento. Então, a gente sabe, né, pessoal, que o meu processo, à medida que ele é mais complexo, com mais automatização, mais equipamentos vão estar interligados. Então, eles são interligados e independentes, perdão, são ligados e interdependentes, né? Então, um depende do outro para funcionar, né? Se eles não estiver devidamente sincronizado, vai causar falha, vai gerar gargalo na minha produção. Então, eu preciso garantir dessa minha rede total confiabilidade de uma boa comunicação entre os meus componentes, entre os meus equipamentos, né? Então, os níveis mais altos aí, né, pessoal, 4 e 5, são geralmente os que interligam os equipamentos responsáveis pelo planejamento da produção, controle de estoques, taxas de qualidade, previsões de vendas, entre outros, né? E, geralmente, né, a utilização desses níveis de uma rede industrial é implementada utilizando softwares gerenciais, como SAP, Arena, etc. E os protocolos, né, pessoal, da rede mais usado para essa comunicação é o TCP/IP com padrão Ethernet, né? Então, indo da base aqui, né? Então, no meu nível mais elementar da minha rede industrial, eu tenho então os dispositivos de campo, sensores e atuadores, sensores digitais e analógicos. Então, aqui eu estou no nível das máquinas com dispositivos e componentes da planta. Então, é o meu maquinário, seria o meu operacional mesmo. O nível 2 é o controle CLP. Então, ele vai aumentando o nível de macro, né? Vai do micro para o macro. E nessa rede aqui, né, pessoal, do nível 1 eu utilizo Field Bus, CAN, Profibus, DP, PA, Hard, ASL, Loomworks e Interbus. E no nível 2, né, pessoal, eu tenho um nível, então, onde se encontram os equipamentos que executam um controle automático das atividades da planta, né? E para esse nível aqui de transição do 2 para o 3, eu uso o ControlNet, o Profibus e o Field Bus. Passando para o nível 3, então tem um nível de supervisão, né, workstation, computador ou se não interface em homem-máquina. Nesse aqui eu faço então a supervisão do meu processo, então ele vai possuir banco de dados com informações relativas ao meu processo. Então, ele já aumenta o nível de complexidade, então esses equipamentos aqui eles vão fornecendo dados como nível de produção, parte para manutenção, enfim, para toda a área da minha indústria, né? Tanto para a minha área de produção, para manutenção, ou até para a área administrativa, né? E entre o nível 3 e o nível 4, eu vou utilizar, então, o Ethernet, o MAC e o TCP/IP, o protocolo, né? Partindo para o nível 4, onde eu tenho um gerenciamento de planta workstation, né? Então, é nível responsável pela programação e pelo planejamento da produção. Então, realizando o controle e a logística de suprimento. Então, aqui eu vou realmente verificar a minha ponta, então, na minha entrada, que é de insumos, matéria-prima, quanto a minha saída também, né? E entre o 4 e o 5, eu vou utilizar, então, a Ethernet, o MAC e o TCP/IP. E o nível 5, né, pessoal, que é o topo da minha pirâmide aí da rede industrial, é o gerenciamento corporativo, né? Então, realmente é o macro, é toda a minha indústria interligada.
Então, nesse aqui eu faço a administração de recursos da empresa. Então, vou ter o software tanto para interno quanto externo, né? Então, vamos supor aí, qualquer produto aí, vamos supor um computador, né? Eu sei então todas as partes do componentes de insumo que entra, como que sai até a parte externa, né? Relativa aí à logística ou até outras aí, parte de gestão, vendas e até financeiro. Bom, pessoal, então cada nível de rede industrial vai possuir diversos componentes e produtos de software, né? Então aí, ó, a gente tem aí, ó, e vai realizar também a interligação entre eles através dos protocolos. E ele vai ser composto por diversos equipamentos, como CLP, computadores PC, inversor de frequência, sensores, atuadores e outros equipamentos e softwares, né? Então, por exemplo, no nível mais baixo, onde eu tenho os equipamentos mais rudimentares, que é basicamente dois estados, liga e desliga, e algumas funçõezinhas bem básicas, né? Então, eu vou ter os equipamentos e sensores, né? Subindo para o nível 2, onde eu vou ter os meus CLP, os meus DCs aí, e aparelhos de instrumentação. Isso, então, eu interligo aí para um grande banco de dados ou uma estação de trabalho. Depois eu passo isso, então, por um servidor mesmo, um warehouse, numa casa de dados aí. E, por fim, a rede como um todo, né? Que aí, então, eu tenho SAP, TOTVS, que ela faz aquela integração, né? Integração de produção, manutenção, é, administrativa, enfim, outras áreas que sejam pertinentes dentro da indústria. Bom, então, pessoal, para essa arquitetura, como ela é feita, a interligação dela, né, como é a arquitetura, ela pode ser, então, ponto a ponto, interligando, então, dois drives, como eu tenho aqui, né, ou seja, um CLP mestre e um escravo, né, então posso ligar de forma linear aí, ponto a ponto, multiponto, né, ou ponto múltiplo, ou em anel, né, então faço uma circunferência, uma roda em torno dos meus equipamentos, né, então, de uma certa forma, está interligado indiretamente e de forma bilateral, né? Tem do tipo estrela, né? Então, onde eu vou ter um principal distribuindo para os periféricos, né? E essa rede também não necessita de uma posição específica e também não tem padrão definido. Ele está relacionado à identificação dos módulos na rede através de um endereçamento específico. Então, no caso aqui, precisa de um endereçamento, né? E por barramento, né, pessoal? Então, são ligadas de forma que na extensão do cabo interligam os equipamentos, né? Então, tem o equipamento principal, tá na forma de barra, interligado do lado do outro, né? E aí, pessoal, então a gente finaliza aqui, né? Exercício de passagem, ok? Ah, vocês vão fazer aí para fixar. Vou finalizar aqui por hoje, ok, pessoal? Caso tenham dúvida, algum questionamento, não me procure, perdão, me procurem, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso, certo? E lembrando, pessoal, é, não esqueçam da atividade. Está finalizando no dia 24, no domingo. Quem tiver atividade pendente, façam, pessoal. E não deixem de me procurar. Não deixem de me procurar. Me procure. Certo? Teve dúvida? Procura. Bom? Então é isso aí, pessoal. Vou desejar então a todos uma boa noite. Fiquem então com Deus e até a próxima.